Fala galera, bom dia, tudo bom? Eu sou o João e sejam bem-vindos ao canal Engenharia e HVAC. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre chiller. Você conhece esse tipo de equipamento? Já trabalhou com ele? Se você quer aprender um pouco mais, eu espero que essa aula possa te ajudar. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de chiller, a gente está falando de um equipamento de refrigeração que é utilizado em sistemas centrais de água gelada. A sua função principal é resfriar a água ou algum outro fluido, né, de algum processo industrial. Então, o chiller ele é basicamente um resfriador de líquido. É, e geralmente esses equipamentos eles são projetados, né? Na verdade, eles têm uma grande potência de refrigeração. Então, diferente do, por exemplo, um split convencional, onde a gente tem potências de 9, 12, 18 mil BTUs, a gente vai ter um equipamento como esse que vai ter uma potência de centenas de TRs. O que é isso? TR é tonelada de refrigeração. Para quem não sabe, um TR é igual a 12 mil BTUs. Então a gente vai ter chillers que podem atender a uma potência de centenas de refrigeração. A gente tem chillers de 250 TRs e por aí vai. Então são equipamentos de refrigeração que são construídos para uma carga térmica muito alta, ou seja, eles têm uma potência de refrigeração muito alta, que eles vão atender a refrigeração de ambientes grandes, né, que exigem equipamentos desse tipo. Então vamos lá. Basicamente a gente tem vários tipos de chiller. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam é que o chiller por si só ele não faz a climatização de um ambiente, né? A função do chiller é fazer o resfriamento da água gelada. E aí vão ter outros equipamentos que acoplados ao chiller vão fazer a climatização do seu shopping ou do seu hospital, do processo que você quer aplicar esse equipamento, beleza? Então, o chiller é um equipamento cuja única função dele é fazer o resfriamento de líquido e, no nosso caso aqui, água gelada. Agora vamos falar dos tipos de chiller. Basicamente, a gente tem duas classificações diferentes. A primeira é a classificação quanto à condensação e a segunda é a classificação quanto ao tipo de refrigeração. Quanto à condensação, nós temos dois principais tipos de chillers. Nós vamos ter os chillers condensação a água e os chillers de condensação a ar. Quando a gente pensa na nossa central de água gelada, foi o que eu comentei na aula passada. Se a gente tem um chiller de condensação a ar, a gente não vai ter a nossa presença da torre de resfriamento. E se a gente tem um chiller condensação a água, a gente vai ter que ter uma torre de resfriamento para condensar, né, para resfriar essa água que passou pelo condensador do chiller. Perceba que visualmente a gente tem bastante diferenças aqui nesses dois tipos de equipamento. Esse primeiro é um chiller de condensação a água. Então a gente tem um tipo de trocador de calor, né, que geralmente a gente chama de shell and tube ou casco e tubo, que a gente não está tão acostumado assim a ver, né, nos ar-condicionados residenciais. Então a gente tem um compressor, a gente tem o evaporador, tem o nosso condensador e esse equipamento ele trabalha com água gelada. A condensação, né, lá no condensador, não vai ter a troca de calor com fluido refrigerante sendo feita através do ar, vai ser feita através de uma água gelada. Então, dentro desses trocadores de calor, eu vou mostrar para vocês mais na frente, a gente vai ter a presença simultânea de fluido refrigerante e de água gelada. E esses dois eles vão trocar calor, porém eles não vão entrar em contato direto. Eles vão entrar em contato indireto através das paredes do trocador e aí vão fazer, né, essa troca de calor. O fluido vai evaporar no evaporador e vai condensar no condensador da mesma maneira que acontece nos equipamentos residenciais. Porém, ele vai trabalhar com água gelada. E aqui a gente tem um chiller de condensação a ar. Ele sempre vai ter essa cara aqui. Geralmente a gente vai ter muitos ventiladores, né, porque esse equipamento vai precisar dissipar essa potência de refrigeração que ele tem, né? Vai precisar dissipar isso até a atmosfera, então a gente vai precisar de bastante ventiladores para a gente poder fazer, né, essa dissipação de energia. Aqui em cima a gente tem os condensadores, eles estão posicionados em V. Então, para quem não conhece esse tipo de equipamento,
Aqui, por exemplo, onde eu estou apontando aqui, a gente tem dois condensadores, um nessa posição e um nessa posição. E o ventilador vai fazer esse fluxo de ar aqui passar através desses ventiladores e vai trocar o calor com fluido refrigerante, fazendo ele condensar. Beleza? Então, quando a gente fala de chiller, a gente fala de um equipamento muito versátil também. Nos chillers, a gente tem vários tipos de compressor, compressor scroll, compressor parafuso, e entre outros que eu não vou conseguir entrar em todos aqui para a gente poder ganhar tempo, beleza? Mas isso que eu preciso que vocês entendam. Basicamente, a gente classifica o chiller quanto ao tipo de condensação, sendo condensação a ar e condensação a água. Se ele for a ar, ele vai ter geralmente essa cara aqui, né? Muitos condensadores, muitos ventiladores. E se ele for a água, geralmente ele vai ter essa cara aqui. Se você compreende isso, você consegue identificar, né, um chiller baseado nessas características facilmente só de você olhar para ele, beleza? E uma outra classificação que a gente também divide os chillers é baseado no ciclo de refrigeração. Todos nós já estamos acostumados com o ciclo de compressão a vapor, ou seja, né, a gente tem um compressor, um dispositivo de expansão, um evaporador e um condensador. 99% dos equipamentos que a gente vai ver, né, nesse mundo aí de refrigeração e ar-condicionado trabalham com um ciclo de compressão a vapor, ou seja, eu tenho um compressor. A entrada de energia do meu sistema é uma entrada elétrica, então o meu compressor vai ser responsável por fazer a circulação desse fluido refrigerante, por iniciar esse processo de refrigeração. Porém, né, para quem estuda um pouco mais a fundo, a gente vai ver que a gente tem um outro ciclo de refrigeração chamado ciclo por absorção, onde a gente vai ter a presença de elementos químicos, né, que vão fazer a iniciação desse ciclo. Então, por exemplo, quando eu penso num chiller de refrigeração por absorção, né, eu não vou ter mais um compressor. Agora eu vou alimentar esse fluido, esse chiller, com, por exemplo, gás natural. Então, a fonte de energia externa para esse equipamento funcionar vai ser o gás natural. Então, eu vou ter outros tipos de componentes, né, que não são os componentes que a gente está acostumado no ciclo de compressão a vapor. Então, mais na frente a gente vai falar um pouco mais específico sobre isso, mas eu preciso que vocês saibam que existe esse tipo de equipamento, que são chillers por absorção, onde eu não tenho a presença de compressor, onde eu vou alimentar esse equipamento através de, por exemplo, gás natural, ou se eu tenho um processo, né, que libera algum tipo de energia, né, eu consigo aproveitar essa energia desse processo para alimentar o meu chiller e poder conduzir aí o meu sistema central de água gelada. Beleza? Então, eu preciso que vocês entendam isso. Agora, vamos lá. Se a gente lembrar do nosso sistema central de água gelada, a gente precisa entender qual é a função do nosso chiller acoplado nesse sistema. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o nosso equipamento, esse é o chiller. Dá para perceber aqui que a gente tem um chiller condensação a água. A gente tem aqui os nossos compressores na parte superior, a gente tem aqui o nosso evaporador e a gente tem aqui o nosso evaporador e aqui o nosso condensador. Perceba que dentro desse trocador de calor tem um fluido refrigerante e tem um circuito, esse trocador de calor, uma parte dele está circulando fluido refrigerante e outra parte está circulando água gelada. No próximo slide eu vou explicar isso muito bem para vocês. Então, a gente tem aqui o circuito de água gelada que está alimentando a nossa unidade de tratamento de ar. Aqui, por exemplo, poderia ser um fan coil, que é o mais comum que a gente tem nos nossos shoppings, né, em instalações desse tipo de sistema. Mas aqui eu trouxe esse outro exemplo para vocês verem que a gente também tem esse tipo de equipamento. São unidades de tratamento de ar, que a gente consegue controlar a umidade, enfim, vários fatores do ar. Então aqui a gente tem, né, um equipamento que trabalha com água gelada. Então essa água gelada ela é bombeada até esse equipamento. Essa água vai trocar calor com o ar, onde eu vou direcionar esse ar até o ambiente climatizado. E essa água ela vai ganhar temperatura nesse processo. Essa água que ganhou temperatura, ela precisa ser resfriada. E esse resfriamento ele vai ser feito pelo chiller. Então aqui no meu evaporador, né, o fluido refrigerante vai absorver o calor dessa água e vai evaporar. E aí ele vai mandar essa água novamente a uma temperatura reduzida
para minha unidade de tratamento de ar ou para o meu fan call, ok? E do outro lado, eu tenho aqui o nosso condensador, onde eu também vou ter a presença de um fluido refrigerante e a presença de água, né? Então, esse calor que o fluido refrigerante ele absorveu no evaporador, ele vai dissipar esse calor lá no condensador. E essa água gelada, ela é fornecida pela torre de resfriamento, né? E esse calor é dissipado pela atmosfera, como eu expliquei na aula anterior. Então, se você não sabe o que é uma torre de resfriamento, se você não sabe o que é um fan call, eu peço que você volte nas aulas anteriores para você entender um pouco melhor sobre isso, ok? Então, basicamente, esta é a função do chiller quando eu penso num sistema central de água gelada. Se, por exemplo, eu tivesse aqui um chiller de condensação a ar, eu não precisaria dessa torre de resfriamento, certo? Então, quando uma empresa de engenharia, né, de climatização, ela vai fazer um projeto para instalar um equipamento como esse, são vários fatores que entram em consideração. Então, por exemplo, será que eu tenho, né, condições geométricas? Eu tenho um espaço para instalar, por exemplo, uma torre de resfriamento? Será que eu tenho esse espaço no topo do meu edifício para instalar esse equipamento? Será que o ambiente, né, onde o meu prédio ou meu estabelecimento ele está inserido, eu consigo fazer a instalação de um equipamento como esse? Então, por exemplo, nessa escolha, né, entre o tipo de chiller que eu vou aplicar, são vários fatores. Se eu for falar sobre isso aqui, a gente vai ficar o dia inteiro. Mas isso que eu preciso que vocês entendam. A função do chiller é resfriar o líquido, no caso aqui, água gelada, e vai alimentar os nossos fan coils ou as nossas unidades de tratamento de ar com essa água gelada. E essa troca de calor vai ser feita no condensador, que geralmente é um condensador casco e tubo, né? A gente ouve muito no mercado shell and tube, mas traduzindo do inglês é casco e tubo. Agora, como é que funciona esse condensador, né? Eu vou explicar um pouco mais à frente. Vamos lá. Aqui é só para relembrar, né, os tipos de condensadores. A gente vai ter, né, os equipamentos chiller que são condensados a ar. Então, como eu falei, a gente vai ter a presença de muitos ventiladores, os condensadores aqui posicionados em forma desse V aqui, né? Então a gente vai ter aqui nossas bombas de água gelada, enfim. E aqui a gente já tem, né, um condensador do tipo casco e tubo, né? Que eu vou explicar para vocês agora nesse próximo slide. Vamos lá. Como funciona esse tipo de condensador? Ele não é um condensador igual esses condensadores de split que a gente está acostumado a ver. A gente vai ter aqui um trocador de calor, né, que funciona da seguinte maneira. Perceba, eu tenho dentro desse trocador de calor tubos, ok? Dentro desses tubos vão passar a nossa água gelada. Então a água ela vai, né, entrar por aqui e ela vai percorrer o circuito interno dessas tubulações. Por volta dessas tubulações, a gente vai ter a presença do nosso fluido refrigerante, certo? Então o fluido refrigerante ele vai entrar aqui, né, com um calor que ele absorveu, por exemplo, lá no evaporador, né? E ele vai trocar calor com essa água que está circulando. Perceba que a gente tem aqui algumas placas que a gente não é obrigação, mas muitos desses tipos de trocador de calor têm essas placas. Para que servem elas? Para aumentar, né, a área de contato, vamos dizer assim. Na verdade é o tempo, né? O tempo onde esse fluido refrigerante ele vai passar por dentro desse trocador de calor aqui, trocando calor com a água. Então, essa parte desse equipamento aqui, essas famosas chincanas, elas servem para isso, para aumentar a troca de calor entre fluido refrigerante e a água. Então perceba, a gente tem água entrando nessas tubulações, né? E a gente tem o fluido refrigerante entrando aqui nessa direção. Então, esse processo vai acontecer de maneira que a água vai receber o calor desse fluido refrigerante, certo? Então, esse é um tipo de trocador de calor que é muito comum. A gente vai encontrar ele em diversos outros equipamentos industriais. E provavelmente você deve ter visto algum vídeo no YouTube ou já deve ter feito, né, talvez uma manutenção num tipo de equipamento como esse. Quem está mais aí familiarizado sabe que uma das manutenções mais comuns que tem é você retirar essa tampa aqui e varetar essa tubulação de água. Por quê? Porque ela acumula sujeira. Então, os técnicos, né, durante a manutenção desse tipo de equipamento,
retiram essa tampa aqui e vão ter vários furos aqui. E aí as pessoas, né, os técnicos, varetam essas tubulações, porque se tiver o acúmulo de sujeira, né, vai atrapalhar a troca de calor entre o fluido e a água. Então esse tipo de trocador de calor é muito comum na indústria. A gente tem vários tipos de configurações, né? Então eu quis trazer ele aqui para vocês entenderem um pouco melhor, porque às vezes a gente olha um chiller de condensação a água e a gente não consegue compreender as partes dele. E esses tipos de equipamentos utilizam esse tipo de trocador de calor, tanto no evaporador quanto no condensador. Beleza? Então, basicamente por hoje é isso, galera. Eu queria trazer essa visão geral dos chillers para quem não teve contato ainda. Eu espero que tenha ajudado vocês, beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não deixe de compartilhar esse vídeo para os seus amigos. E deixa um gostei aqui no vídeo também para ajudar a gente na divulgação, beleza? Muito obrigado, valeu!